Poder sentar, queridos irmãos. Que declaração linda de amor fizemos ao Senhor agora. Eu imagino que Deus está feliz com este momento. Não é verdade? O Senhor dos senhores recebendo das suas criaturas a glória e a honra, o reconhecimento da sua grande majestade. Deus abençoe a vida da nossa equipe de louvor e de cada um de nós aqui nesta noite. Este mês que se inicia, nós estaremos olhando para o Senhor com muito respeito. Irmãos, eu digo aos irmãos com profundo temor no coração, todas as vezes que eu tenho que falar sobre os atributos de Deus, todas as vezes que eu tenho diante de mim o desafio de enfrentar este tema bíblico da pessoa de Deus, quem é o nosso grande Deus, de falar sobre Deus, eu confesso para os irmãos que o meu coração teme e treme diante do Senhor. Há muita responsabilidade da parte de quem aqui está, com toda certeza, para falar de Deus, do nosso grande Deus. Ao mesmo tempo eu me sinto à vontade, porque eu sei que este Deus, sendo Deus grande e majestoso, Ele é o Deus das coisas simples, das coisas humildes. A Bíblia diz que Deus habita com o contrito de coração. Não é verdade? Então, se Deus habita com um contrito de coração, não temos que ser pessoas grandes para estar na presença de Deus. Nós temos que ser humildes e Deus vai falar conosco. Eu creio nisso, eu creio que Deus quer falar muito ao nosso coração no decorrer de todo este mês, renovar a nossa fé, renovar a nossa percepção de quem Ele é, porque à medida que nós vamos enxergando os atributos divinos, à medida que nós vamos percebendo quem é este Deus que nós servimos, a razão pela qual nós estamos aqui neste momento sentados, ou estivemos aqui cantando e declarando verdades ao céu, este Deus fiel, este Deus é o Deus que trabalha na nossa vida e na nossa história, é o Deus que faz tudo aquilo que é impossível se tornar possível. O texto base que nós vamos usar durante este mês é Lucas capítulo 1, verso 37, quando o anjo enviado da parte de Deus aborda Maria e diz a ela, e fortalece o coração dela com esta palavra tão especial, porquanto o que iria acontecer com ela nos próximos meses seria algo assustador, que mudaria completamente o rumo da história da humanidade. Esta mulher foi pinçada cuidadosamente por Deus, foi tirada da sua história, do seu mundo, para figurar neste mundo como aquela que iria introduzir o Messias de Deus a este mundo. Maria temeu muito no coração quando recebeu esta palavra do Senhor. Mas o anjo diz a ela, porque para Deus não haverá impossíveis. E a minha tradução diz, em todas as suas promessas. Porque para com Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. O livro de Marcos também nos conta a história de um homem muito perturbado, porquanto o seu filho estava sendo atormentado desde pequenininho por um espírito maligno. Às vezes, espíritos malignos perturbam a casa das pessoas, os filhos das pessoas. E este homem viu o seu filho sendo perturbado por entidades malignas durante anos e anos seguidos, que foram tornando a vida deste homem cada vez mais insuportável, a vida deste menino cada vez mais num estado de risco. E um dia este homem chega à presença de Jesus e clama dizendo, Senhor, se tu podes, liberta o meu filho. E Jesus olha para aquele homem, isso está em Marcos capítulo 9, verso 23, e diz assim, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Por quê? Porque somos capazes por nós mesmos? Não, mas porque acima de nós está o Deus que é o Deus dos impossíveis. Nós vamos falando sobre isso. Eu creio que o reflexo que vem a nós, quando nós entendemos a soberania de Deus e a majestade de Deus, são dois. O primeiro deles é a fé renovada, e nós precisamos disso. Nós precisamos ter contato com Deus dos impossíveis, com Deus que faz coisas extraordinárias, com Deus que faz maravilhas. Ele é o mesmo Deus hoje, o que Ele fez no passado, Ele continua fazendo hoje nas nossas vidas, e isso alimenta a nossa fé. Mas isso também resulta em rendição, e rendição é entrega. Rendição é quando você diz assim, opa,
eu já vi que há uma força infinitamente maior conduzindo, dirigindo a minha história e a minha vida. Então, Senhor, eu paro de resistir ao Senhor e eu me entrego completamente nas Tuas mãos. Nós temos muito a aprender sobre fé, irmãos. Por vezes nós limitamos a nossa trajetória neste mundo, por vezes nós absorvemos problemas, por vezes nós vivemos debaixo de opressão, simplesmente porque nos falta compreensão ou visão do que o Deus dos impossíveis pretende fazer conosco quando nós passamos por este mundo. Eu, por exemplo, tenho uma perspectiva dentro de mim que eu não consigo entender muito o que é isso. Eu acho que é resultado da leitura da palavra de Deus e do conhecimento de Deus durante anos da minha história. Mas eu nunca acho que Deus vai fazer só o que Ele está fazendo na minha vida. Eu sempre acho que Ele vai fazer alguma coisa muito maior. Alguma coisa me empurra para isso, assim, Deus ainda vai fazer coisas extraordinárias, ainda há coisas maiores de Deus, ainda há algo maior de Deus, ainda há um desafio maior, ainda há um trabalho maior ainda há alguma coisa que Deus vai fazer que transcende a minha pessoa, as minhas limitações. Eu não sei por que isso foi plantado no meu coração, mas eu tenho certeza absoluta que o mesmo Deus que trabalha na minha vida, trabalha na sua vida também. Eu creio realmente nisso. E acho que nós precisamos começar a compreender quem Deus é e ter uma visão do que esse Deus pretende fazer enquanto nós passamos por esta vida. Por outro lado, eu entendo que a fé não é aprendida na solidão, no isolamento. Eu realmente não creio nisso. Eu vejo a fé como um aprendizado, como uma experiência que é comunitária. Todos nós precisamos de mentores da fé cristã. Todos nós precisamos aprender a fé com alguém. Nem sempre aprendemos sozinhos. Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé é alimentada em nós através da exposição que outras pessoas nos fazem, do conhecimento que elas têm das Escrituras Sagradas, das experiências vividas no altar de Deus, que fazem com que essas pessoas se declinem diante do Senhor e sejam mentores espirituais para nós. E o que nós temos nas Escrituras Sagradas é a narrativa, a biografia de vários desses mentores. Os protagonistas das Escrituras não eram super-heróis, eram seres humanos. Eu diria que eles eram heróis humanos. Por que heróis humanos? Porque apesar de humanos, eles conseguiram enxergar algo a mais que a grande maioria de nós, infelizmente, não consegue enxergar. A maioria das pessoas se acomoda com a vida que tem e vão vivendo. E eu olho para a Bíblia e eu vejo Deus incomodando pessoas a darem um passo a mais, a irem além, respaldados na segurança e na confiança da direção deste Deus. Então este é um trabalho de Deus e eu creio que esses homens são heróis humanos porque eles enxergaram mais algo que nós não conseguimos enxergar. Por outro lado, eu percebo que na humanidade deles, eles se identificam conosco, eles se parecem comigo. Eles têm os nossos medos, têm as nossas preocupações, têm as nossas hesitações, mas ao mesmo tempo, eles nos ensinam sobre fé, eles nos ensinam sobre a relação com Deus, eles nos fazem ficar inquietos em relação a não viver uma vida na média da grande maioria, mas uma vida que vá além, uma vida que dê passos mais longos, uma vida que enxerga propósitos maiores para a nossa própria existência. Os protagonistas das Escrituras nos desafiam a viver pela fé. Por isso eu creio de verdade que o nosso contato com as Escrituras Sagradas tem que ser diário. E cada vez mais eu percebo que as mídias, as redes sociais e a tecnologia afastam as pessoas das Escrituras Sagradas. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a história de homens e mulheres que estão escritas nesse livro. Leia, e você, por meio dessas histórias, vai conhecer o Deus dos impossíveis. Vai ver coisas extraordinárias acontecendo, que aconteceram não só na vida deles, mas podem também acontecer nas nossas vidas. Um desses ícones das Escrituras Sagradas, para mim, é Moisés. Todos aqui sabem que eu tenho uma predileção por Moisés. Eu gosto de ler a história dele, porque a história de Moisés coloca minha cabeça no eixo. Algumas vezes a minha cabeça sai fora do eixo, viu, irmãos? A sua sai de vez em quando? De vez em quando minha cabeça sai fora do eixo. E quando a minha cabeça sai fora do eixo, eu começo a ficar muito inquieto e perturbado e muito preocupado com as coisas desta vida e começo a perder um pouco a perspectiva de Deus, eu vou a Moisés.
Eu olho para a história deste homem, eu olho para a sua experiência, eu olho para as infinitas vezes em que ele se colocou diante de Deus e deixou Deus conduzir a vida dele, rendendo-se ao Senhor, e aí eu vou aprendendo com ele. E às vezes eu não tenho paciência, eu quero que as coisas aconteçam rápido, e o Senhor fala, peraí, vai dar uma olhadinha na experiência de Moisés de novo. E eu vou olhar a vida deste homem, e vejo que a vida deste homem revela a majestade, a soberania de Deus, e ele acaba se tornando um exemplo que me ajuda a colocar a minha mente no eixo novamente. Moisés viveu 120 anos, e não foram 120 anos fictícios. Os astrônomos daquela época sabiam contar muito bem os tempos, muito bem mesmo. Então foram 120 anos reais, divididos em 3 etapas, 40, 40 e 40. Nos primeiros 40 anos da sua existência, Moisés, eu gosto de chamar aquela fase de a fase do Moisés se achando. Conhece a expressão? Fulano está se achando, não é? É aquela época da vida da gente que a gente acha que a gente é alguma coisa. Que a gente acha que a gente sabe alguma coisa, que a gente acha que a gente tem alguma coisa. Então você enche o seu peito e você diz, eu sou, eu sei, eu posso. É quando nós estamos nos achando. Os 40 primeiros anos da vida de Moisés, Moisés estava se achando que ele era o tal. Por quê? Porque ele vem de uma experiência incrível. Ele é hebreu, filho de escravo, mas ele vem e ele é criado como filho da filha de Faraó. Ele é criado num palácio, ele tem regalias, ele tem uma instrução das melhores, ele tem pessoas ao redor dele, ele é muito bem ensinado, muito bem preparado, ele tem riquezas e ele tem um nome de honra que lhe foi outorgado, delegado. Mas Moisés não é nada. A maior prova de que Moisés, aos 40 anos de idade, não era nada, é que Moisés não consegue se situar entre os dois povos. Ele não sabe definir direito se ele é hebreu ou se ele é egípcio. E ele também não é aceito nem pelos egípcios e nem pelos hebreus. E aí o que acontece é que ele sai um dia e vê um egípcio oprimindo um hebreu, e aí o sangue hebreu passa nas suas veias, e quando ele vê isso, ele vai e faz justiça com as próprias mãos, mata o egípcio e esconde o corpo dele, enterra o corpo desse homem na areia, para tentar fazer de conta que ninguém viu. No dia seguinte ele sai e 2 hebreus estão brigando, da mesma nação, e ele vai tentar apartar a briga, e os hebreus falam, quem é você? Quem é você? Você acha que você é juiz, é? Você acha que você pode dominar sobre nós? Você não é nada, Moisés. Você está querendo fazer com a gente o que você fez com aquele cara que você matou ontem? E Moisés falou, uau, fui flagrado. Fui pego no ato. E ele, foge. E encerram-se os primeiros 40 anos. Tem autoridade, delegada, tem ensino, tem conhecimento, tem dinheiro e tem um nome. Mas ele não é nada. Moisés não é nada. E aí começa a segunda etapa da vida dele, que vai dos 40 aos 80. Período em que Deus trabalha na história dele, período que Deus o ensina, período que Deus mexe com ele, período que Deus tira dele tudo o que ele tem, todos os recursos humanos que ele tem, e Deus o prova, e o prova, e o prova, e o prova, e de vez em quando eu começo a reclamar de algumas provações de Deus na minha vida, e eu vou lá e falo assim, Senhor, eu já estou orando ao Senhor, para o Senhor mudar isso aqui, e o Senhor fala, Abraão, quanto tempo você está orando? Eu falo, 2 semanas, e o Senhor fala, Abraão, vai olhar Moisés. Eu trabalhei na vida de Moisés 40 anos. 40 anos preparando esse camarada. Ensinando, humilhando, colocando a cabeça dele no lugar, ajudando ele a enxergar muito além do que ele enxergou nos primeiros 40 anos da sua existência. Preparando este homem para alguma coisa extraordinária que Deus ainda ia fazer. O Deus dos impossíveis. Ia fazer algo extraordinário com a vida deste homem. Então este homem deixa de ser filho da filha de Faraó, neto do grande Faraó, Ramsés, e se torna um nômade no deserto. Ele não é nada. Ele não é nada. Ele se esvaziou completamente dele. E ele rendeu-se completamente a Deus. Passados 40 anos, 40 com 40 dá quanto?
Hã? 80. Eu gosto disso. Eu gosto. Porque eu tenho visto gente por aí que está com 50 e está caindo. Aliás, tem gente com 40 caindo pelas tabelas. Ah, minha vida acabou. Estou envelhecendo. Eu estou morrendo. Já viu gente assim? Gente desanimada da vida, que não tem mais propósito. Deus pega esse homem de 80 anos. 80 anos. E fala assim: vem agora, porque eu vou fazer algo extraordinário através de você. Vem agora, porque eu vou enviar você ao faraó. Vem agora, porque eu vou cumprir em você uma promessa que eu fiz lá atrás, há 400 anos atrás, a Abraão. Aquela promessa que eu fiz lá atrás, eu vou cumprir e vou usar a sua vida para isso, Moisés. Moisés, você não é um ser aleatório que surgiu aí do nada, do acaso, que surgiu e nasceu de repente, está jogado num canto e eu peguei você para um plano de emergência. Não, eu pensei em você 400 anos atrás e eu defini, diz o Senhor, lá no coração dele, eu defini, Moisés, que você ia ser uma grande bênção e você ia ser o grande libertador do meu povo do jugo do Egito. É você, Moisés. Então vem, Senhor, osteoporose, problema de coluna, Senhor, as limitações, não, esquece, não é você que vai fazer, eu vou fazer isso através da sua vida, eu vou fazer isso através de você. Então começa essa terceira etapa da vida dele, e ele tem a responsabilidade não só de voltar, de enfrentar o faraó, de retirar o povo, de libertar o povo, mas ele tem a dura responsabilidade de, por mais 40 anos, conduzir aquele povo teimoso pelo meio do deserto. Quanta paciência Moisés ia precisar da parte de Deus. Quanto este homem tinha que ser trabalhado. Não é à toa que Deus o tirou e o preparou por 40 anos, porque Deus tinha algo grande para ele fazer, mas não era uma obra fácil não, era complicada. Tirar as pessoas do Egito até é mais fácil, o duro é tirar o Egito de dentro das pessoas, não é verdade? É assim ainda hoje. Arrancar do mundo é fácil, arrancar o mundo de dentro é complicado. E Moisés tem esse desafio pela frente. Semana passada eu li um livro do Dr. John Edmund Haggai. Dr. Haggai, ele é foi formador do Instituto Haggai de Liderança, é um dos caras mais incríveis que existe hoje, um grande pregador, um homem muito inteligente. E ele escreveu um livro chamado Cuidado com o que você chama de impossível. E nesse livro ele nos ensina a importante lição sobre fé e sucesso na vida. Dr. John Edmund Haggai cita no seu livro que a grande maioria das pessoas que ele conheceu durante toda a sua vida, ele já está velho, a grande maioria das pessoas que ele conheceu, quando ele conversava com elas, ele percebia no discurso das pessoas que elas se consideravam como pessoas fracassadas naquilo que elas empreendiam. Família, negócios, amizades, finanças, criação de filhos, até mesmo cristãos, na sua vida cristã, até mesmo aqueles que passam pelas tentações, não conseguiam vencê-las e não conseguem evangelizar e realizar o seu trabalho, são pessoas que se sentem o tempo todo frustradas. E essa frustração é nociva, porque vai paralisando a pessoa cada vez mais, impedindo esta pessoa de visualizar os impossíveis de Deus. Então ele nos ensina que a fé possui 3 elementos que são necessários, do contrário ela não é fé de verdade. A primeira delas é confiança. Confiança no quê? Confiança em Deus. Confiança vem do conhecimento de Deus, confiança vem da percepção dos atributos de Deus. Então sem confiança não existe fé. A fé nasce na confiança, na plena dependência e no conhecimento de quem Deus é. Mas só a confiança vai ser uma fé mutilada. Precisa de um outro elemento. O outro elemento é a organização ou o planejamento. Porque ele parte do pressuposto de que se eu confio em Deus e eu me rendo a Deus, eu preciso então sentar e traçar um plano. E eu preciso confiar que Deus vai dirigir a minha prancheta enquanto eu estiver rabiscando este plano. Eu posso dizer que isso foi verdade na minha vida em várias circunstâncias.
Várias vezes eu me senti desanimado e pensando, eu não posso dar um passo. E quando eu fui orar e falar com Deus, Deus falou, senta, pega um papel, pega uma caneta. E às vezes eu pego um papel e uma caneta e começo a rabiscar. E existem coisas que eu rabisquei no início do meu ministério. Eu tenho um papel que eu rabisquei na primeira semana que comecei a pastorear a Metropolitana. Eu olho para aquele papel e falo, Deus, só o Senhor mesmo, para pegar um garrancho desse, um rabisco desse e transformar numa igreja tão bonita. Deus sabe o que Ele faz com a nossa vida. Agora não adianta só confiar e ficar parado, esperando, inerte, olhando para o tempo. Ah, Deus, se o Senhor quiser fazer alguma coisa por mim, vem até mim, viu, Deus? Eu estou aqui, parado. Não, há uma parte que é sua. Há uma parte que você vai caminhar. Há uma parte que você vai avançar. Afinal de contas, orar sem trabalhar é ingenuidade. É claro que às vezes as pessoas agem sem orar, e quando você age sem orar, você está sendo arrogante, prepotente. E aí os salmos mostram para nós, fazem uma comparação entre dois animais. Não sejais como o cavalo, nem como a mula. O cavalo é aquele que você monta, ele desembesta, e às vezes você quer segurar e perde o controle dele, e ele não para mais. E a mula é aquele objeto animal estancado no lugar. Com quem você mais se parece? Com um cavalo ou com uma mula? Desculpe a alusão. Com quem você mais se parece? Você é aquela pessoa que quando pega as coisas já sai correndo e nem ora. Vai fazendo, vai acontecendo e vai derrubando. Aí quando você vê, deu tudo errado. Ou você é aquela pessoa empacada que Deus fala, ei, estou falando com você. Dá um passo. Caminha um pouquinho. Já viu gente assim, empacada? Então ele diz, olha, você precisa confiar, mas você precisa planejar, você precisa colocar um plano em ação, colocar as coisas para funcionar, rabiscar isso, desenhar isso, para que esse negócio se torne realidade. E aí vem um terceiro elemento, que é a persistência, a perseverança. Eu já fiz rabiscos que deram certo, mas eu já fiz milhares de rabiscos que deram errado. E eu já tentei trabalhar algumas vezes e aquilo que eu tentei fazer deu errado. E o Senhor fala, não desista, persevere, continue trabalhando. Eu olho para a história de Moisés e falo, puxa, como eu aprendo com a história deste homem, porque às vezes eu tenho vontade de desistir, eu olho para a vida dele, e a Bíblia diz que Moisés foi um dos homens mais mansos sobre a face da terra. Olha, que ministério árduo este homem, carregando aquela multidão de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, sabe o que é isso? É metade da população de Salvador, metade da população dessa cidade. Pelo meio do deserto, com aquele povo, um povo infantil, um povo criançola, um povo difícil, com personalidade difícil, um povo obstinado, teimoso, briguento, não era brincadeira. E Moisés ali, desenvolvendo uma resiliência extraordinária. A fé se compõe desses 3 elementos: a confiança, a organização e a perseverança, a persistência, sem os quais você não consegue avançar. Mas meu destaque de hoje não é só sobre Moisés. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo, e eu quero falar sobre uma outra personagem dessa história. Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Eu vou ler do verso 1 ao verso 10. Vamos achar uma outra protagonista aqui. Vamos achar uma outra pessoa que é um exemplo extraordinário para nós. Êxodo 2, de 1 a 10. O texto diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Filho é bênção ou é problema? É bênção. Mas ela teve muito medo de ter um filho homem. Sabe por quê? Porque o capítulo 1 diz que o povo de Israel, os hebreus que estavam ali subjugados ao Egito, começaram a crescer, e os egípcios começaram a oprimir, e impor cada vez mais peso sobre o povo de Deus. E quanto mais peso colocavam sobre o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. Louvado seja Deus, é assim sempre. É assim sempre.
É assim sempre. Por isso que a nossa luta não é contra carne e sangue. Por isso que não é. É Deus quem luta por nós. E quando começou a crescer, o faraó ficou assustado e falou: epa, daqui um pouco vai ter uma rebelião. E esse pessoal vai se voltar contra nós. Vai se juntar a outras nações e vai querer nos derrotar. Então faz o seguinte: matem todos os meninos, filhos homens. Matem todos, só deixem viver as mulheres. E aí, a Joquebede, que era o nome dela, vai e tem um menino. E vendo que esse menino era formoso, escondeu-o por 3 meses. Quantas mulheres aqui já tiveram o privilégio de dar à luz? Levante a mão, levante o braço aí. Você conseguiria esconder um bebê recém-nascido 3 meses? O moleque começa a chorar, você segura a boca dele. Não é? Não tem como. O pessoal passava lá na tenda da Joquebede, o varal estava cheio de fralda. Aquele monte de fralda pendurada. É uma criança. E aquela mãe faz tudo que ela pode, para esconder esse menino. 3 meses depois ela não consegue mais. Verso 3 diz: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume, com piche, colocou nele o menino e fez o quê? Largou, soltou o menino no rio, na corredeira do rio. Soltou, abriu mão, fez assim, ó, larguei. A irmã do menino, que era Miriam, filha de Joquebede também, ficou de longe, olhando para ver o que haveria de suceder. Mas Deus é o Deus dos impossíveis. Desceu a filha do faraó para se banhar no rio, junto com as donzelas dela que passeavam pela beira do rio, e vendo ela o cesto na corredeira, enviou uma criada e o tomou. E abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. E ela, a filha do faraó, teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. A alma dela se ligou à alma do menino, ao menino naquele momento. Ela ficou com pena dele e o tomou, mesmo sabendo que era hebreu. Então, a irmãzinha dele, a Miriam, que estava passando ali perto, foi a filha de Faraó e disse: quer que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie esse menino, que amamente o menino? Olha que menina esperta, não é? Olha, eu conheço uma senhora ali que deu a luz, ela tem leite à vontade. A senhora quer que eu vá buscar ela? E ela disse: sim, vai. E saiu, pois, a menina e chamou quem? A mãe do menino. Então disse a filha de Faraó para ela: leve esse menino e criar é amamentar. E eu vou fazer o quê? Pagar um... Oi, que bênção, rapaz. Quantas das mulheres aqui queriam ganhar um salário para criar os filhos, né? Olha que bênção. Ainda vai ter alguém que vai pagar um salário bom para você criar o seu próprio filho. Então a Joquebede pegou o menino e o criou. E quando ele já estava desmamado, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. E ela lhe chamou Moisés, porque disse: das águas o tirei. Eu olho para essa mulher e eu vejo nela coisas incríveis que eu quero ter para mim. Essa mulher tem uma confiança muito grande no Deus dos impossíveis. De alguma maneira, Joquebede consegue enxergar as coisas além da grande maioria. A grande maioria abriu mão e deixou o filho morrer. A Joquebede diz: não, peraí, eu confio em Deus, então eu preciso rabiscar um plano. E lá no plano dela, o papel que ela pega e começa a rabiscar, ela desenha um barquinho. Ela vira engenheira naval. Faz um barquinho lá, da cabeça dela, e betuma e tudo. Mas olha que risco tremendo de um animal pegar essa criança, das ondas virarem aquele barquinho e esse menino cair, morrer afogado. Você já pensou? Puxa vida, se o menino ficar em casa, o rei manda passar a espada nele e cortar o pescoço dele. Se eu boto na água, esse menino capota e morre afogado. Mas ela traça um plano, ela dá um passo, ela persevera, ela confia. E Deus faz uma coisa incrível.
Presta atenção. Joquebede queria resolver um problema pontual. Ela queria a sobrevivência do seu filho. Deus queria fazer algo extraordinário, queria libertar o povo dele. Você percebeu? Há uma confluência de propósitos. Há um toque daquilo que era a necessidade dela com aquilo que é o propósito de Deus. E este homem atravessa as ondas do mar, do rio, chega no destino. Deus dá sequência ao seu plano e Deus faz com que este homem seja uma das figuras mais incríveis do Antigo Testamento, seja um dos exemplos de vida para nós, seja um libertador que era um protótipo de Cristo Jesus. Moisés, nós vamos encontrar Moisés lá na glória celestial. Eu vou falar para ele: Moisés, olha, você deu sorte, viu, rapaz? E o Senhor falou: eu não quero só resolver seu problema não, eu quero fazer algo maior do que você pode imaginar. Quero que você vá muito além. Irmãos, a verdadeira fé desabrocha quando você abre mão. Essa mulher podia segurar esse filho e falar: não, eu não vou dar para Deus, eu não vou, e ficar segurando. Mas essa mulher chega e faz assim, ó. Ela diz: Senhor, eu não posso fazer mais nada. Tudo que é possível fazer, o meu plano, tudo eu fiz. Está aqui agora, ó. Está nas tuas mãos. Toma conta, o Senhor. O Senhor é o Deus dos impossíveis. E esse menino vai pela água. Vai pela água. E cumpre o plano de Deus. Quando você sabe que não há mais recursos humanos, quando você sabe que ninguém sobre a face da terra, ninguém, nenhuma pessoa pode te dar uma solução. Então a rendição é quando você se entrega e diz: Deus, está aqui, ó. Está aqui minha vida, está aqui meus problemas, estão aqui os meus planos. Tudo isso está nas mãos do Senhor. E a partir de agora, Senhor, eu permito, eu deixo que o Senhor governe este pequeno cesto da minha vida entre as ondas e os ventos, até que não só a solução final do Senhor venha para mim, mas os planos maiores do que eu posso imaginar sejam cumpridos através da minha vida. Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Presta atenção, querido. Nós somos chamados a viver na dimensão da fé. Nós somos chamados a dar um passo a mais na nossa vida neste mundo. E eu falo o tempo todo para Deus: Deus, não me deixe ir embora deste mundo sem que o Senhor tenha feito através de mim coisas que eu não posso fazer. Não é por orgulho, eu garanto para você, não é por orgulho, mas é porque eu não posso aceitar a ideia de que uma pessoa veio nesse mundo, desculpa a expressão, para não ser nada, para ficar aí, ó, crescer, lidar com problemas, com lutas e ir embora e acabou. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus vai usar cada uma das pessoas aqui para a glória do nome dele. Cada um que aqui está, cada pessoa de idade que está aqui, cada pequena criança que está aqui. Eu creio que Deus tem um plano extraordinário para nós. Eu creio que Deus tem um plano que vai além para nós. Você crê nisso? Será que você deixou de crer porque você viu os faraós da vida e as leis e tudo que tem aparecido e acontecido, e você já se decepcionou e você deu um passo atrás e você não consegue mais confiar no caráter de Deus? Creia, Deus é o Deus dos impossíveis. Nós não podemos, mas Ele pode fazer através de nós. A equipe de adoração da nossa igreja compôs uma das músicas lindas, muitas músicas são bonitas desse CD que vai ser lançado no dia 18, e essa é uma das músicas muito especiais, que fala sobre rendição. Rendição é uma entrega, assim, é quando você fala assim: peraí, levanta os dois braços, falou, acabou, eu me entrego completamente, eu não tenho mais o que fazer, eu estou nas suas mãos, você resolve minha vida agora, você resolve meu destino, você resolve meu futuro, Senhor, eu me rendo completamente nas suas mãos. Vamos cantar? Vamos cantar junto com a equipe? De glória em glória
glória, ao teu encontro eu vou ser tua imagem, abrindo mão de quem eu sou. Quero menos de mim, sonho com mais de ti. Minha vida é te honrar, te exaltar. Esse é o desejo do meu coração. Em teu santuário erguer minha voz e exaltar a ti que é Senhor. Quero ser livre de mim mesmo e cheio de tua glória, me esvaziar, de ti transbordar. Eu me rendo a ti. De glória em glória, ao teu encontro eu vou ser tua imagem, abrindo mão de quem eu sou. Quero menos de mim, sonho com mais de ti. Ver tua face e ter a esperança em te descansar, viver como criança, sem medo do fim e tudo que há de vir, pra sempre é Senhor. Quero ser livre de mim mesmo e cheio de tua glória, me esvaziar, de ti transbordar. Eu me rendo a ti. Quero ser livre de mim mesmo e cheio de tua glória, me esvaziar, de ti transbordar. Eu me rendo a ti. Quero ser livre de mim mesmo e cheio de tua glória, me esvaziar, de ti transbordar. Eu me rendo a ti. Quero ser livre de mim mesmo e cheio de tua glória, me esvaziar, de ti transbordar. Eu me rendo a ti, Senhor. A razão pela qual a gente precisa se esvaziar de nós mesmos, nós precisamos disso, é porque às vezes nós somos o maior empecilho a um trabalho de Deus. Quantos aqui acham que são teimosos? Quem é que acha assim, eu sou teimoso para chuchu? Quem? Meu Deus, quanta resistência na nossa alma, quanta resistência no nosso coração. E hoje a palavra de Deus é um convite à rendição. É como se eu diz assim, renda-se, você não pode lutar comigo. Eu, Senhor, posso cuidar da tua vida. Eu posso fazer coisas incríveis que você não pode imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Jesus diz assim, olha, aquele que vive em mim fará não só o que eu faço, mas coisas ainda maiores fará. É Jesus quem está prometendo isso.
Então, se você gostaria de dizer: Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo, eu tenho brigado com o Senhor, e às vezes eu fico insistindo, eu não quero colocar minha fé em prática, eu não quero pegar um papel e rabiscar um plano, eu não quero perseverar, numa dessas áreas eu posso estar falhando, mas hoje eu ouço essa palavra, eu a seguro, eu me aproprio dela, eu guardo ela no meu coração, e eu me rendo ao Senhor mais uma vez. Se você quiser fazer isso, fica de pé onde você estiver, fica de pé e diz: Senhor, eu me rendo. Olha eu aqui, rendido nas tuas mãos. Eu me rendo ao Senhor. Quero ser livre de mim mesmo, mas eu quero ser cheio da tua glória. Mais uma vez o coro. Quero ser livre de mim mesmo e cheio de tua glória. Me esvaziar, de ti transbordar, eu me rendo. Eu me rendo a ti. Obrigado, Senhor Deus e Pai. Obrigado porque tua mão está sobre nós esta noite, Senhor. Senhor, nosso coração às vezes resiste tanto confiar em algo extraordinário que o Senhor vai fazer. Nossas teimosias, nossas preocupações, nossas ansiedades. Oh Deus, quantas vezes nós nos agarramos a coisas nesta vida e achamos que elas são tudo quando elas não são nada. Queremos resolver problemas imediatos quando o Senhor quer fazer uma grande obra na nossa vida. Queremos resolver os problemas de hoje quando o Senhor quer salvar nossa geração futura, terceira, quarta, quinta geração. Bendito seja o Senhor, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis, Pai. E hoje nós nos deparamos com o Senhor, e com a tua grandeza, e com o teu grande poder, e com a tua soberania, e com a tua majestade, e com o teu infinito amor derramado sobre nós. Perdoa, Senhor, a nossa arrogância. Perdoa-nos por tantas vezes quantas o Senhor nos mandou caminhar e nós ficamos parados. Perdoa-nos por tantas vezes que nós fomos arrogantes, correndo sem o Senhor nos orientar, sem sequer perguntar para o Senhor o que devíamos fazer. Nesta noite, Senhor, nós nos rendemos mais uma vez aos teus pés. Mais uma vez nós nos rendemos aos teus pés e pedimos: trabalha no nosso coração, Senhor, para que, como cantamos aqui, possamos ser cheios da tua glória, Senhor. Olhamos para a vida desta mulher e dizemos: obrigado, Senhor, porque o exemplo dela está escrito nas Escrituras. Ajuda-nos a ter a confiança que ela teve no Senhor, a segurança que ela teve de colocar um plano em ação, e a certeza de que o Deus dos impossíveis escreveria o fim da história. Nós dependemos do Senhor, nós nos rendemos ao Senhor e confiamos plenamente no teu poder, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Vamos encerrar este culto cantando a volta do Senhor. O Senhor vem, sua palavra jamais passará. E nós cremos nessa promessa de que Ele há de voltar para buscar todos aqueles que confessam como Senhor, Salvador das suas vidas. Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo
clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu Furor bateu, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. eis que em glória, Eis que em glória refulgente sob as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. e por fim Entronizado, as nações há de julgar. vencido tem Jesus. Oh, glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus, Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. vencendo vem Jesus, Vencendo vem Jesus. aleluia, louvado seja o